Os nossos cumprimentos aos telespectadores que têm acompanhado este programa. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu a 3 de outubro de 1804 em Lyon, França, e desencarnou em 31 de março de 1869, foi pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador, escritor e conhecido por propagar o método pedagógico de Pestalozzi. Também codificou, sistematizou e propagou a doutrina espírita, sendo que, em 1857, publicou o Livro dos Espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec. Por que publicou este livro? O que o levou a adotar a doutrina espírita utilizando um pseudônimo? Alcídio Pereira, presidente da União Regional Espírita, Alcídio Pereira, presidente da União Regional Espírita, 7ª URI, da Federação Espírita do Paraná, com sede em Maringá, palestrante que muito tem contribuído na difusão do Espiritismo, vai nos trazer importantes informações sobre a publicação de O Livro dos Espíritos. Logo mais, vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um programa radiofônico produzido pela Federação Espírita do Paraná e hoje está disponível em CDs, DVDs, livros e também no site momento.com.br. Olá, Alcídio. Bom dia, Ivone, bom dia aos telespectadores, aqueles que acompanham o programa O Espiritismo Responde, as entrevistas. É um prazer estarmos aqui para tratarmos desse livro, que ele surgiu como uma luz para a humanidade. É muito bom nós tratarmos desse lançamento que estaremos comemorando agora dia 18, quer dizer, dia 18 de abril, os seus 164 anos de lançamento. Conforme já nos referimos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio era um homem de muita cultura e prestígio, principalmente na área da educação. E ele resolveu publicar o Livro dos Espíritos, um livro diferente das obras que ele já havia publicado, como já nos referimos, em 18 de abril de 1857, que trouxe à lume a doutrina espírita. O que o levou a publicar o Livro dos Espíritos? Bem, como você disse, o nosso codificador, que até então era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele estava já aí nos seus 50 anos, em 1854, quando amigos sempre insistentemente o convidava para participar das reuniões, que era uma grande novidade na França à época, ou em toda a Europa, e talvez em todo o mundo, que era a dança das mesas, as mesas que nos cafés das madames, aqueles cafés que elas se encontravam na tradição da Inglaterra e mesmo da França, as mesas giravam, respondiam perguntas, e essas notícias chegavam a ele, e ele achava graça, porque como acreditar nessa possibilidade? Até que um magnetizador, o seu amigo, senhor Patier,
que ele tinha confiança e que sabia que era uma pessoa séria, ele o convidou para participar na casa da senhora Plana Maison de uma dessas reuniões. E aí, como esse amigo era alguém que ele confiava, que não estava sendo levado pela onda de uma crendice, de uma fantasia, ele aceitou participar. Lá então ele foi convidado para, na próxima semana, ir para uma reunião onde iria acontecer os fenômenos. E ele foi. Chegando lá, ele percebeu que aquelas reuniões eram muito fúteis, porque o que faziam mais era fazer perguntas sobre interesses pessoais, inclusive algumas até a respeito com quem que a moça ia casar, declinando os pretendentes, e o espírito respondia. Mas mesmo assim, ele percebeu que ali havia algo que ele desconhecia, que fugia dos seus conhecimentos, que sempre o dificultou ele acreditar nessas histórias de mesas que se movimentam, que respondem perguntas. Mas então ele foi participar em uma reunião na casa da família Baudin. Na casa da família Baudin, não aconteceu também muita coisa importante no aspecto de ser séria, haver seriedade nas perguntas que faziam os espíritos. Mas ele teve a oportunidade aí de conhecer um espírito que era o guia espiritual ali daquele grupo, que era o Zéfiro. E o Zéfiro disse a ele que eu conhecia desde as Galhas, onde ele havia sido um sacerdote druida, cujo nome era Allan Kardec. E travaram uma pequena conversa, e ele então, a partir daí, ele teve uma ideia de que estava surgindo para ele, de fato, algo que ele não conhecia, mas que podia ser muito importante para ele particularmente, para tirar as suas dúvidas. E a partir da próxima reunião, que foi na casa do senhor Baudin, desse mesmo, da primeira, ele passou a levar um caderno com anotações, com perguntas a serem feitas. E a partir de então, aquela reunião que era fútil, que só respondia questões banais, de interesses pessoais, passou a ser uma reunião séria, porque ele não mais deu tempo para perguntas fúteis, porque ele levou um caderno cheio de perguntas bem interessantes. E ele, então, passou a participar não só na casa do senhor Baudin, da família Baudin, mas ele também participou de outras reuniões, sempre com o seu caderno e suas perguntas, que no ano de 1856, ele já tinha tantas perguntas que, somadas a mais 50 cadernos que ele ganhou de amigos que também eram experimentadores, ele pôde perceber, fazendo a seleção dessas perguntas, analisando-as com bastante cuidado, comparando-as, ele chegou à conclusão que já dava para ser publicada em livro. E por isso que em 1857 ele transformou em O Livro dos Espíritos. Falando em publicação, não é? Naquela época, na França, havia algum critério para a publicação de livros ou eles podiam ser publicados livremente? Naquela época, na França, ela estava sendo governada pelo imperador Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. E esse Napoleão III, ele devolveu para a igreja tudo aquilo que a igreja havia perdido na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, como sabemos, a igreja perdeu totalmente o poder da vida e da morte dos cidadãos, porque ela tinha o direito de queimar pessoas que julgavam fora do seu quadrado, que eram médiuns, eram intituladas de bruxas, então as liberdades foram garantidas
na Revolução Francesa. Mas, nesse período do Napoleão III, ele devolveu para a Igreja todos os direitos perdidos, inclusive a partir de então, todos os livros a serem publicados na França deveriam passar pelo índex da Igreja Católica, para ela dizer se poderiam ser publicados ou não. E por sorte, certamente não foi sorte, foi trabalho do mundo espiritual, os originais do Livro dos Espíritos caiu para ser analisado pelo abade de Lassigny. Esse abade de Lassigny era uma grande autoridade católica e ele leu atentamente os originais do Livro dos Espíritos e deu o seu veredito a favor, dizendo que esse livro tem tudo para que, estudado e posto em prática, conduzir qualquer pessoa ao céu. E liberou o livro. E, aliás, esse abade de Lassigny, ele nos deixa uma grande lição. Ele disse, já à sua época, sendo uma autoridade católica, que esse livro, sendo estudado e posto em prática, coisa que muitos de nós ainda não fazemos, mas que posto em prática possibilitava a condução de qualquer pessoa ao céu. E foi assim que o livro foi autorizado. Alcídio, diante de toda essa exigência que havia à época, quem imprimiu e distribuiu o Livro dos Espíritos? Quem imprimiu foi a editora Denti, que era de um amigo do Kardec, porque o Kardec já havia imprimido outros livros com eles, e eles então imprimiram esse livro, dando prioridade, inclusive, à sua publicação, e distribuiu os livros para as principais livrarias de Paris. E também devo dizer que esse livro ele foi pago pelo senhor professor Hippolyte Leão Denisard Rivaio, que custeou a publicação do livro. Normalmente é indicado para quem quer conhecer a doutrina espírita que o Livro dos Espíritos seja o primeiro a ser lido do Pentateuco espírita. A que se deve essa orientação? Essa orientação ela vem desde o nosso codificador, porque ele sempre dizia que a pessoa deveria ler, primeiro, o que é o Espiritismo, e, em segundo, o Livro dos Espíritos. Nós aconselhamos o Livro dos Espíritos nos nossos atendimentos para as pessoas que queiram conhecer a doutrina, porque ele, em suas 1019 perguntas e 1019 respostas, ele contém tudo que a pessoa deseja perguntar e ver as respostas que trazem consolo, que de fato orienta. Então ele é o principal porque ele contém. Nele está contida a doutrina espírita, que depois foi desenvolvida e mais desmembrada em outras 4 obras, mas ele, nas suas 1019 respostas, ele contém tudo o que precisamos para conhecermos a doutrina espírita. Alcídio, eu gostaria que você falasse sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos. Bem, o conteúdo do Livro dos Espíritos, nós não teríamos tempo para em um programa dizer, porque são horas de fala. Mas, sintetizando, ele contém os princípios básicos da doutrina espírita, que é a crença em Deus. Esse Deus que não é o Deus mosaico, mas é o Deus que Jesus nos trouxe, o Deus, princípio de todas as coisas, que criou tudo que existe no universo, que é de infinita bondade e misericórdia, que é justo e que de fato ama os seus filhos, que não faz questão, como Deus mosaico, de ser temido, mas sim de ser amado, de ser adorado. Aí nós temos o segundo princípio, que é a imortalidade da alma.
nós vamos, então, nos convida a crer o segundo princípio na imortalidade da alma, quer dizer, nós não morremos. A alma é imortal, quem morre em nós é o corpo. A vida continua plena como vida espiritual. O terceiro princípio é a comunicabilidade entre os dois planos, entre aqueles considerados mortos e os considerados vivos, aqui encarnados. Estas possibilidades nos levou, na codificação espírita, ao Kardec, descobrindo que elas eram possíveis, a fazer perguntas e ter testemunhos de que as pessoas, por comprovações de endereço e da história da pessoa, ter a certeza de que a vida continuava e elas podiam se comunicar com aqueles que aqui ficaram. O quarto princípio, que é a pluralidade das existências, a reencarnação, essa vai nos falar, vai nos deixar claro a bondade e a justiça de Deus, dizendo que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E por conta nossa, por conta do nosso livre-arbítrio, que podemos tomar decisões a respeito do nosso futuro, a gente pode programar o nosso crescimento. Em cada reencarnação, nós trazemos o compromisso de reparar os erros que cometemos no passado e assim nos permite um progresso que vai nos levar um dia a sermos espíritos perfeitos. Assim, todos nós somos destinados a sairmos lá do estado de ignorância, como fomos criados, até chegarmos a espíritos perfeitos. E aí vem o quinto princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E nós, na doutrina espírita, temos certeza, através das comprovações feitas pelo nosso codificador, que existem mundos de várias classificações, todos eles habitados, desde mundos primitivos a mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, até a mundos que são habitados por espíritos que já não precisam mais reencarnar, porque chegaram numa evolução que não tem mais necessidade dessas experiências da vida corporal. Mas muitas pessoas, ao lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, abrem-no por acaso, né? Abrem e leem a mensagem em que foi aberta. Quanto à leitura do Livro dos Espíritos, devemos fazê-lo começando pela pergunta número 1 e indo na sua sequência, ou a leitura pode ser feita da mesma forma, abrindo-se ao acaso? Qual é a sua orientação? A orientação que nós temos do próprio codificador, que, aliás, nós não falamos que ele foi Hippolyte Leon Denisard Rivail até 1857. A partir de então, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. Mas, falando do Kardec, a orientação é que a gente comece a estudá-lo. Ele não pode ser lido ao acaso, ele deve ser estudado desde a introdução. Porque para a introdução, o Kardec usou 34 páginas, que ele coloca um resumo de como foi a codificação, como foram as suas experiências, e ele vai colocar na introdução um resumo de toda a doutrina espírita. Então, todo aquele que começa a ler o Livro dos Espíritos pela primeira questão, ele pode desanimar e parar. Mas se ele lê a introdução, ele fica tão encantado com o que ele vai encontrar no livro, que ele vai querer lê-lo, estudá-lo o mais rápido possível. Alcídio, nós queremos agradecer a você por ter nos falado sobre este tema tão importante que é
o surgimento da doutrina espírita, a publicação de O Livro dos Espíritos. Eu agradeço a oportunidade que tivemos de falar dessa obra fantástica que inaugurou para a Terra a terceira revelação prometida por Jesus. E queria aconselhar a todos que estão nos ouvindo a estudá-lo. E no dia 18 de abril, nós nos unirmos em prece, pedindo a Deus, dizendo a Deus, melhor, do nosso agradecimento por esse missionário que recebeu de Jesus a incumbência de deixar para nós e para a humanidade a terceira revelação prometida e que também nos faz para todos nós e para quem vier a estudá-lo. Muito obrigado. Realmente, Alcídio, nosso preito de gratidão a esse Espírito que veio à Terra com essa missão, não é? Agora nós vamos ficar com a mensagem do Momento Espírita. Muita paz a todos. Aguardávamos o transporte que nos conduziria ao trabalho. A plataforma estava repleta de pessoas, cada qual à espera do respectivo ônibus. Foi então que vimos a mãe jovem com o filho nos braços. Era um dia de sol intenso e ela estava de óculos escuros. O garoto se mirava nas lentes e falava encantado, apontando com seu dedinho. "Eu tô aqui, mamãe, eu tô me vendo." E como para se assegurar de que estava sendo visto por detrás das lentes escuras, perguntou: "Você tá me vendo, mamãe?" E com suas mãos delicadas acariciava o rosto da mãe. Com cuidado, ajeitou-lhe o cabelo para trás das orelhas e comentou: "Que lindo brinco, mamãe, como você é bonita." Enquanto a jovem simplesmente sorria, enlevada, ele declarou: "Amo você, mamãe." "Também amo você", respondeu ela. E assim iam se consumindo os minutos em troca de carinhos e palavras doces, as testas encostando uma na outra e beijinhos sendo dados nas faces. Observando as cenas que se sucediam, discretas, mas emocionantes, ficamos a pensar nos segredos do amor. Desse amor que extravasa do coração de um filho agradecido e apaixonado, do amor materno que se repleta de felicidade nessa doce experiência. Permitimos-nos viajar no tempo e cogitar. Quando os anos se sucederem, quando a vida já houver estabelecido outras diretrizes, como recordarão esses corações tais momentos? Possivelmente, o menino tornado homem não terá guardado lembrança daqueles momentos fugazes, num dia distante, numa plataforma de transporte urbano. No entanto, alimentado de gestos de ternura, aprendendo as delícias do amor que se traduzem em espontâneas manifestações, se tornou um homem equilibrado, ponderado e feliz. A mãe, com certeza, na madureza dos anos ou na velhice dos dias, guardará na memória o enlevo daqueles momentos e daquelas carícias. Mesmo que por qualquer motivo permaneça distante do amado filho, bastará fechar os olhos para renovar as sensações de mãozinhas macias acariciando-lhe as faces e a vozinha infantil declarando amor. Enquanto muitos passam pela vida e aportam na velhice no barco da desilusão, desencantados, os que elegeram para suas vidas o amor, navegarão em águas tranquilas. Pessoas assim vivem intensamente, produzindo o bem, semeando alegrias em seu redor, sendo felizes. Enquanto outros vão à cata de aventuras, ou se propõem a uma caça à felicidade, esses, por terem elegido o amor como sentido do viver, saúdam cada dia com gratidão. Espalharam as sementes do amor em profusão e colhem seus frutos sazonados. Essas pessoas não se permitiram perder os tesouros dos minutos. Minutos de um dia de sol, de um gesto de carinho, de uma palavra gentil, de uma declaração amorosa e inesperada. Pense nisso.
Aproveite hoje, a partir de agora, cada minuto para experienciar o amor. Ame e ensine a amar. Expresse ao outro seu amor. Construa sua felicidade.